Queridos e queridas, um grande abraço. Deus é amor, Ele é a nossa vitória. Nada de desânimo nessa manhã. Se alegre, tem alguém perto? Diga para a pessoa, ei, Deus te ama. Vamos levantar o amor, sair desse estado letárgico que nós estamos, muitas vezes carregando pesos desnecessários. Eu quero mandar um abraço para todos que estão sintonizando a Rede Século XXI. Por exemplo, primeira vez que liga e ficou sócia, meu grande carinho, minha oração por você, Arlete, que mora em Brusque, Santa Catarina. Ela aproveita e diz, Henrique, reze pelo meu filho Givan, pelo meu esposo, saúde e recuperação da sua coluna. Vamos estar rezando e caminhando seu pedido para 100 missa com o Padre Eduardo e somos muito agradecidos por você ter ficado mais uma colaboradora. A Terezinha mora em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela está pedindo pela sua saúde e pela alma do Crio Roberto e a Maria da Paz e José de Paula também. A Giane mora em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Um grande abraço ao estado baiano. Giane, um grande abraço para você. Ela mora no Jardim dos Ipês, um lindo bairro. Pede oração pelo seu filho e agradece a Jesus. Mas o mais importante, ela disse assim, Henrique, pela graça que alcancei da saúde de meu filho Pedro Miguel, agradeço a Jesus, do fundo do meu coração, pela transformação da sua vida, por tornar-se hoje um filho, uma pessoa melhor. Que maravilha, que maravilha, é isso aí. Nós estamos assim com muito carinho, agradecendo a todos que estão ligando para nós, para poder participar do nosso programa. Querido e querida, nós vamos continuar com o nosso tema, aguardando que você passe um e-mail para nós. Tem algum e-mail aí já? Tem alguma coisa já por aí? Vamos ver se você já passou e-mail para nós, rs21.com.br. Nós temos um e-mail de pedido de oração, é da Ana Lúcia, ela é de Campos de Natalândia, Minas Gerais. Está agradecendo, antes de tudo, ao Senhor que realizou e está realizando maravilhas na vida dela. Glória a Deus. E está pedindo realmente ao nosso Senhor Jesus Cristo que livre de todo mal, sua família, seu esposo Leonardo e todos aqueles que acompanham o nosso programa. É a nossa irmã Ana Lúcia. Ana Lúcia, um grande abraço para você. Deus te abençoe. Tem mais alguém ainda? Por enquanto não, estamos esperando o contato. Estou aguardando o seu e-mail, tá vendo como eu estou falando? Corre lá e passa para nós, serfeliz@rs21, falando inclusive desse amor do pai. O que você entende? Qual é o sofrimento que nós passamos? E a maioria de nós sempre tivemos problema com o pai. Pai que grita, pai que bebe, pai de tudo quanto é tipo. E nós temos uma dificuldade muito grande de relacionar com o Pai do céu, o pai da terra humana que nunca me abraçou, alguns faleceram sem eu pedir perdão, sem perdoar, e vai ficando essas coisas na nossa vida, temos que jogar fora. Vamos partilhar sobre tudo isso. Quero aproveitar, irmã Érica, para a gente mandar um abraço para a Alexia, que está lá em Lorena, participou com a Irene, conosco ontem no grande dia de Cairós, onde nós falamos sobre a cura dos males da família, né? Isso, foi um dia realmente propício para a graça de Deus acontecer, como todos os dias são. O Cairós anuncia que tem esse tema, o tempo da graça de Deus, foi um dia especial. Um abraço a todos que estiveram conosco lá. Um abraço também a tantas pessoas lá. Mandar um abraço para Maria José, né? Isso. E para o esposo dela, ele não... Nosso irmão Ismael. Ismael? Vamos falar o nome de Ismael? Ó, Ismael, um abraço para você. Um abraço para a Dona Maria, Esther, Anice, todos que estão trabalhando na comunidade também. E a nossa gratidão à equipe de música que teve lá, né, do Fausto, né? E tivemos gente lá há muitos anos que a gente não via. Nosso querido irmão Ivair, o Joaquim, a todos que estiveram conosco. E a gratidão ao Padre André, que esteve conosco celebrando a missa às 11 da manhã. Foi um dia de muita graça, mas que a gente viu nesse encontro homens, sabe, doutora Roseli, pais, emocionados, chorando, até pelo sofrimento que causaram suas esposas e, consequentemente, causaram os filhos. Porque nenhum filho gosta de ver a mãe maltratada, né? E eu falava com a senhora aqui no intervalo, justamente esse problema do evangelho, de muitos pais que, às vezes, inconscientemente, se endividaram de tal forma que parece que isso virou rotina. E sujaram o seu nome por um motivo ou outro, não importa, que envergonharam a sua família, envergonha a sua família. Sim. E mais, fez sem querer uma herança, para os filhos também começam a endividar, comprar prazo, emprestar dinheiro de avô, porque o nome sujou. Isso é um mal muito grande. Infelizmente, não. E a gente vê que permeia muita realidade, né, de famílias
E filhos que continuam com esse tipo de comportamento, né? É uma herança de comportamento mesmo. É. E assim, o que a gente precisa mesmo é fortalecer, Henrique, é a visão do pai segundo o modelo padrão bíblico, né? Certo. Segundo a formação cristã, porque nós somos um país cristão, né? Formado pela nossa igreja, enfim, e nós precisamos mesmo incentivar cada vez mais esses pais a procurarem, né, a estar dentro daquilo que a palavra de Deus diz como modelo de se comportar socialmente, moralmente, dentro da família, né? Porque dificilmente a gente observa, na minha realidade, de um pai de família que tem uma boa formação cristã, dar maus exemplos, né? Geralmente, os pais que têm uma moral correta, né, que conhece os princípios, a lei de Deus, ele vai procurar, né, ser esse modelo, ele vai procurar passar adiante esse comportamento e vai, de uma certa forma, trazer a família, né, dentro desse padrão, né, porque o pai, o papel do pai na família é a estrutura, né, desse lar, a estrutura que move esses relacionamentos. E ele tem, assim, uma função, várias funções, mas uma das funções é transmitir a lei, é transmitir a moral, é transmitir a disciplina, a correção, a educação, né? São papéis e funções imprescindíveis dentro de um lar. Eu queria perguntar para a senhora, que como psicóloga clínica, a senhora sempre vem aqui e fala 99% sobre o cristianismo, que é a nossa vida. Uhum. Mas o seu trabalho profissional, do que a senhora vê na família, a maioria é mulheres que procuram, outros são casais e às vezes alguns homens. Mas entre honestidade, ser provedor, essa educação moral e a ausência paterna, o que pesa mais? A ausência? Olha, na minha realidade como psicóloga, eu vejo, assim, filhos que trazem resquícios, né, dores emocionais, traumas por rejeição paterna. Rejeição. De ausência e de abandono. Uhum. Seria o pai solteiro? Existe, também. Sim, o pai solteiro, mas o pai também que tá ali, que separou-se da esposa, né? E os filhos ressentem, e a ausência, assim, de tempo mesmo, o pai tendo que trabalhar muito, ficar muito tempo fora durante o dia, trabalhando, e pouco tempo depois para estar com os filhos, desfrutar a presença dos filhos. Nós entendemos, né, que o pai tem que trabalhar, mas se pudesse entender um pouquinho a sua função, o quanto melhoraria a afetividade, sim, na família, se uma vez por semana, pelo menos, tivesse 1 hora, 2 horas com os filhos, brincando um pouquinho e tal, as coisas mudam. Eu vejo que isso precisa ser cultivado diariamente, né? Porque o pai, às vezes, chega cansado do trabalho, o que ele faz? Ele não quer mais interagir, ele não quer ouvir problema, ele quer ficar, às vezes, quieto, sentado no sofá, assistindo um programa de TV e não interage muito com os filhos. Se não tiver esse equilíbrio, eu vejo que também pode se colocar tudo a perder, né? Porque a gente acabou de dizer da importância que é para o pai ser o provedor, aquele que provém as coisas dentro de casa. Mas se ficar 100% somente nessa função de provedor e esquecer a parte também afetiva, eu estou dizendo isso porque ontem também chamou minha atenção, durante o encontro que nós estávamos vivendo na comunidade Anuncia-me, um pai que estava com um filho, ele deve ter uns 2, 3 anos. E a gente tem uma área grande, o pai estava o tempo todo brincando, né? Ele corria com o filho corria e tinha aquela interação gostosa entre pai e filho. E mesmo cansado, talvez mesmo num domingo que gostaria de estar fazendo outras atividades, se propôs a estar vivendo aquele momento com o filho. Então, esse equilíbrio em relação a saber que você tem que prover, mas também saber que existem coisas que talvez sejam mais prioridade também, esse contato,
eu vejo que é muito importante. É fundamental. Sem dúvida, porque geralmente os pais que trabalham muito, eles procuram compensar a ausência trazendo coisas, né? Materiais, brinquedos, alguma coisa Doces que e possa tal. compensar a ausência. E, na verdade, o filho precisa da presença mesmo, né? Da interação, de estar junto, de brincar junto. Agora, existe também, por outro lado, os pais que se tornam, às vezes, até crianças junto com os filhos e que não sabem colocar os seus limites. Não é mais o pai, mas é um amigo, né? Um colega do filho, um amigo do filho. Exatamente. Até assim, para exemplificar, estava na missa no sábado e tinha um pai com uma criança de uns 2 aninhos, mais ou menos, e essa criança perturbando ali, fazendo barulho e tal, e o pai, em vez de disciplinar a criança, né, de chamar a atenção, foi dar ainda o folheto para a criança, e a criança começou a brincar com o folheto, começou a rasgar o folheto, e o pai olhando a criança fazendo barulho, o padre tentando celebrar a missa, e o pai assim interagindo com a criança, dizer, não colocando, não limites. Sabendo disciplinar, que aquele local não era um local para estar permitindo esse tipo de comportamento, mas era um local também necessário, né, para fazer uma correção ali. Exercer a disciplina, né, que a disciplina ela orienta, ela educa, né, e ela às vezes precisa dar o castigo, mas de uma forma amorosa, né, não disciplinar, não castigar simplesmente uma estupidez. Exatamente, né? Mas então acontece também desse pai ser tão amigo, tão assim, se torna às vezes criança junto com os filhos. Mas isso também não é bom. Prejudica também, né? E isso também gera uma insegurança na criança. Tanto a ausência gera insegurança, né? Vai provocando na criança uma baixa estima, quanto o pai que deixa de ser aquela função de autoridade e passa a se tornar um igual com o filho, também não coloca-se... Perde-se o respeito também. Perde-se o respeito, exatamente. Marina, queria saber com você o seguinte, nós temos um VT que a gente possa colocar aí, porque você pode me informar, por favor, porque eu falei agora há pouco e a senhora sabe, como é difícil a gente acreditar que Deus é meu pai e me ama, quando nós não fomos amados pelo pai, quando não sentimos o amor do pai, né? Então, quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente parece que ele é um castigador, né? Estamos no ponto aí, Marina, podemos colocar esse VT? Vamos colocar esse VT para a gente continuar debatendo sobre essa experiência. Vamos lá. Nós sabemos que somos amados por Deus Pai, é algo essencial na nossa vida, é algo muito necessário, principalmente porque é o amor que nenhum outro ser humano pode dar para nós, né? Só Deus mesmo pode preencher essa necessidade que nós temos, que o nosso coração tem, né? Do amor, né? Do amor, da essência do amor que é Deus, né? E quando nós não temos um bom relacionamento com o Pai, às vezes isso pode ficar prejudicado. E eu vejo que muitas vezes, em muitos momentos, eu fiz a ligação do amor que eu tinha pelo meu pai, do amor que meu pai tinha por mim, né, para conseguir acolher um pouco melhor esse amor de Deus. Quando nós éramos crianças, meu pai, ele tinha um quadro, né, lá na sala de casa com uma imagem de Jesus, né, mas ele falava que era o Papai do Céu, né, e aí ele colocava umas balas atrás do quadro e falava pra gente, pede pro Papai do Céu mandar bala. E aí ele balançava o quadro e caíam algumas balas, né? Então era uma coisa bobinha, né, que ele fazia para alegrar as crianças, mas já foi criando no nosso coração esse saber que tem um Pai do Céu, né, que temos um Pai do Céu que cuida de nós, que se preocupa com a gente, até nas pequenas coisas, de mandar uma balazinha, né? Alguns dias atrás eu estava fazendo um retiro meditando sobre o Pai Nosso, né? E eu me lembro que eu fiquei lembrando de uma imagem quando eu era criança, que eu estava doente, com febre alta, né? E com uma criança com febre com mais de 40 graus começa a delirar.
E aí eu lembro que meu pai me acolhia nos braços dele e falava: filho, eu estou cuidando de você, fica tranquila. E isso foi assim, muito forte para mim, de saber que é assim que Deus cuida de mim, né? Que nada, nenhuma tribulação é maior do que o amor dele, né? Que ele está sempre me carregando nos braços, cuidando de mim e que está sempre cuidando de mim. Então, ter essa imagem de quando eu era criança me ajudou muito a ver que na minha vida eu não preciso temer nada. Que maravilha. Sim. Veja a importância de Elisa, que a gente conhece tanto, e saber o que o pai deu para ela na simplicidade. Eu conheci o pai dela, né, pessoalmente, pessoas simples, mineiros, mas que tinham um amor muito grande pelos filhos, que não precisou riquezas nem coisas, Sim. presença. Sim, eu vejo que a melhor herança, eu escuto uma coisa sempre, né, dos pais. Eu quero dar a melhor herança para os meus filhos, que são os estudos, né? E eu fico pensando, será realmente a melhor? Eu acho que é a importante. Mas a melhor herança que você possa dar para o seu filho é você ser, de fato, um modelo que representa Deus Pai. Porque você, pai, né, mostrando quem é Deus, que é Pai, assim como Jesus revelou para nós, né? Não existe herança maior e melhor, né? Porque quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo, né? E esse descobrimento dela, né, dessa forma tão singela através do Pai, né, é que vai realmente levar o filho a se relacionar com Deus Pai. Um Deus Pai que cuida, um Deus Pai que é amor, um Deus Pai que é perdoador, né? Um Deus Pai que é misericordioso. Agora, muitas vezes o pai natural, o pai da terra, ou o pai biológico, ou o pai adotivo, seja lá o pai ou a pessoa que está representando o pai, se não se colocar nessa postura de amor, de misericórdia, de compreensão, como é que o filho vai ter coragem de chegar perto dele? Vai ter medo de se abrir. Insegurança. Né? Não vai confidenciar a sua vida, não é mesmo? Vai se fechar em si mesmo. E uma das consequências de filhos machucados pelo pai, além da insegurança, é excesso de timidez, isolamento, a baixa estima, né? Insegurança de ser quem é. Então, como o pai precisa realmente passar por uma experiência profunda, primeiro ele, de se redescobrir como pai de amor, né? E exercer essa paternidade amorosa para despertar, então, um sentimento profundo em relação a Deus Pai, né? Porque essa é uma relação primal. Assim como a criança nasce e tem essa relação primal com a mãe, o primeiro relacionamento é com a mãe, o pai vai se introduzindo como um modelo que sustenta, um modelo que cuida, um modelo que protege, né? Um modelo que ampara, um modelo que está ali colocando limites e em contato com a realidade difícil do mundo, tá? Então, a primeira relação que é com a mãe e que é uma relação positiva, com o pai deveria se continuar, né? E geralmente o pai ele é frio, ele é distante. Atualmente eu vejo que está mudando, né? Graças a Deus e a muita informação, então a geração tem melhorado. Só que às vezes cai num outro extremo, conforme a gente já falou. Exagerado, né? Exagerado e que não sabe colocar limites. Mas pai, saiba de que você é fundamental para a formação da personalidade do seu filho e que, através do seu bom exemplo, você estará projetando na vida desse filho a imagem principal, que é a imagem de Deus, que é Pai, né? No próximo bloco, a irmã Érica vai trazer para nós uma imagem que talvez tenha marcado a sua vida, uma imagem boa com relação ao seu pai.
Seria tão importante. Para você que está em casa, nós gostaríamos que você participasse através do telefone 0 prestadora 19 3871 9620, pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br, fazendo a sua colocação nesse intervalo agora que nós vamos ter. E a doutora Roseli, gostaríamos que nós fundamentássemos no próximo bloco algumas palavras de Deus que fala do Pai, que sabemos que são muitas do Antigo e Novo Testamento, para pautarmos como homens de Deus, como esposos, principalmente como pai, uma postura nova, uma postura cristã. Nós não estamos falando de pai que vai ficar na igreja o dia todo, não é isso. Nós estamos falando que a postura do homem na sociedade tem que fazer a diferença. Como disse a doutora Roseli, graças a Deus muita coisa está mudando, mas nós temos caminhos que podemos recuperar isso mais rapidamente para deixar um legado para nossos filhos e filhas, de homens novos, mulheres novas para esse mundo que nós estamos vivendo. Então nós vamos ao intervalo, aguardamos sua ligação, sua participação, voltaremos daqui a pouquinho, não saia daí, você pode ser feliz.